Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, saber como comprar, quando vender e aí ter rentabilidade, às vezes acima de 100%. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso dos sonhos. Qual é aquela taxa que poderia acontecer? Se acontecesse, era a compra na certa. Então vamos lá falar agora da taxa que é uma taxa excelente, não é a dos sonhos, mas é uma taxa muito boa. Olhando aí o histórico desse título e lembrando que ele já existe desde 2010 e nós estamos aí em 2022, você já repara então aqui até pela marcação que você tem aqui no gráfico à sua esquerda. Você tem aqui 6, 6 é a taxa de 6%. Verifica que toda vez que ele chegou acima de 6%, ele sobe e depois volta a cair. Mas teve momentos que chegou acima de 7%. Foram momentos muito raros que aconteceram. Então, se você voltar no vídeo anterior, você vai entender lá da divisão do quartil, que são as 25% melhores taxas. Taxas para esse título é rentabilidade, porque ele te paga então a taxa e mais a inflação do período. E isso é importantíssimo para você entender a rentabilidade dele. Então, respondendo a pergunta, qual taxa seria excelente? Ou seja, que estaria aí no melhor quartil? A partir de 6,01%, ela entra no melhor quartil desse título. Quando eu pego todo o histórico de 2010 a 2022 e eu pego as 25% taxas mais altas, elas começam aí a 6,01% e chegam a quase 8%. Só que tem um detalhe aí importante para você entender sobre esse título. E o detalhe está aqui à sua direita. Veja que em 2022, essa taxa só chegou lá em julho de 2022. Ou seja, ela ficou muito tempo distante dessa taxa. Mas depois ficou aí aproximadamente 40 dias. O mês de julho inteiro e um pedacinho do mês de agosto. Só que se nós voltarmos no tempo, olha aqui à direita do seu vídeo, desde setembro de 2018 que ela não voltava para essa taxa. Então estamos falando 19, 20, 21, 22, 4 anos que essa taxa não voltava a 6%. Então anota aí, IPCA 2035 chegou a 6%, é bom você ficar de olho aí e avaliar essa oportunidade. Só que esse vídeo não vai tratar também de taxa, vai tratar principalmente de marcação a mercado. Porque essa é a proposta, trazer aqui o entendimento para você, investidor, de quando comprar esse título e quando vendê-lo, para você entender como você nunca entendeu sobre marcação a mercado. Repara aí esse título. Se você tivesse comprado ele na data de lançamento, dia 10/3 de 2010, ele estaria custando R$ 413. Olhando para o lado direito agora, você vê aqui a data de 14/10, chegando a R$ 1.944. Estamos falando aí de uma valorização de 370% em aproximadamente 12 anos e meio. E se você reparar mais ainda, tem determinados períodos que ele praticamente não rendeu nada. Veja aqui, por exemplo, 2012 até mais ou menos aqui o meio de 2016. Pelo contrário, teve até prejuízo. Aonde eu quero chegar com isso? Títulos longos como o 2035 e o 2045 são títulos que exigem de você visão de longo prazo. Compre pensando em levar até o vencimento. Mas se tiver oportunidade, você vai verificar a marcação a mercado. Como por exemplo aqui, você que comprou ele em março de 2010 por 413. Quando chegou em janeiro de 2013, esse título estava valendo R$ 961. Vou repetir para você, de março de 2010 para janeiro de 2013, estamos falando aí de aproximadamente 3 anos, somente 3 anos, você poderia ter ganho 132%. 132%. E alguém vai dizer, bom, ok, mas eu não conseguiria comprar no fundo. Repara que o fundo desse título, ele não ficou um período só, ele ficou algumas semanas abaixo de R$ 400. Assim como lá no topo, ele não chegou exatamente 960 e caiu. Ele chegou por algumas semanas também. O que eu quero dizer para você, fundos e topos geralmente não acontecem e passam tão rápido assim, questão de 1, 2 dias. Eles persistem por um prazo um pouco maior. Nem sempre é assim, mas via de regra acontece. Agora veja, se você segurou esse título, comprou a R$ 413 e soube esperar até 2019, mais precisamente novembro de 2019, ele chegou a valer R$ 2.091.
você teria ganho 406% em 6 anos e meio. Então veja, o Tesouro IPCA Longo, ele te dá excelentes oportunidades quando você olha para espaços maiores. Se você fica olhando para espaço de dias, de semana, isso pode te trazer uma angústia. Veja que aqui eu trouxe 2 exemplos. Um com marcação a mercado em 3 anos e outro com um pouco mais de 6 anos. Só que repara também que ele cai. E é sobre isso que nós vamos trazer aqui para você ao longo desse vídeo também. Aqui é mais um exemplo, só que esse aqui é impressionante. Veja que se você tivesse comprado ele em janeiro de 2016, em R$ 657 reais, e vendido aí em maio de 2017, ou seja, 1 ano e 4 meses, você teria ganho 90%. 90% em 1 ano e 4 meses. Então veja que a marcação a mercado gera excelentes oportunidades para os investidores. Porque você já sabe, quanto mais longo o título, mais distante o seu vencimento, maior é a oscilação das taxas e, consequentemente, dos preços. E nunca se esqueça, se a taxa está subindo, ou seja, a sua rentabilidade está subindo, o preço está caindo. E aí você já entende essa relação invertida. Taxa sobe, preço cai. E o mesmo também, se a taxa está caindo, o preço está subindo. Entendida essa relação, você já sabe aí como ganhar na marcação a mercado. Você compra então com um preço mais barato e aguarda aí alguns anos para ter um retorno bem interessante. Só que tem o outro lado da moeda também que eu vou te explicar já já. Só que antes você deve me perguntar assim, ok, como saber o momento ideal para ter ganho na marcação a mercado? E é aqui que vem o pulo do gato que muitas pessoas esquecem. Você vai entrar na sua área logada do Tesouro Direto. Aí onde você está vendo a minha imagem, se você entrar lá no site do Tesouro Direto, lá no cantinho direito, lá no alto, você vai verificar à direita, no alto, um cadeado. É a sua área logada, o portal do investidor. Lá você vai cadastrar uma senha e um CPF e vai ver todos os seus investimentos do Tesouro Direto, independentemente do banco. E aí você tem a oportunidade de avaliar esse gráfico. Eu trouxe aqui um exemplo de um título com ganho na marcação a mercado. Veja, por exemplo, a linha azul clara é o preço real. Ou seja, se você fosse vender o seu título, quanto que ele estaria valendo? E a parte de baixo é o preço teórico. Então, repetindo, preço real é a linha azul clara e preço teórico é a azul escura. Toda vez que nós temos, então, a linha azul clara, que é o preço real, acima do preço teórico, você está tendo um ganho na marcação a mercado. Ou seja, se você vender o título naquele momento, você tem um ganho maior do que se ele estivesse, então, rendendo linearmente. Essa aí é a marcação a mercado. Se você vende nesse momento, você está tendo um ganho. E qual seria o melhor momento para vender? Um momento em que estivesse mais distante. Ou seja, quanto mais alta a linha azul, que é o preço real, seria melhor para você ter ganhos ainda maior na marcação a mercado. Entendeu aí? Acho que essa dica já vale o seu like. Nos ajude aí, escreva também nos comentários se você fica com alguma dúvida em algum dos nossos vídeos. O intuito aqui é sempre te ajudar para que você cada vez mais tenha informação de qualidade e aprenda a investir. Então ajuda aí, dá aquele super like e deixa aí a sua dúvida. Mas vamos lá, uma segunda dúvida que aparece também é, ok, eu já entendi que eu posso ganhar, basta ter visão de longo prazo. Já aprendi também como verificar, então, a situação da marcação a mercado lá no portal do investidor. Mas existe possibilidade de perda? Sim, a possibilidade de perda também existe no Tesouro Direto, principalmente nos títulos pré-fixados e também nos IPCAs, tanto o principal quanto os que pagam juros semestrais. Isso praticamente não existe no Tesouro Selic. E pegando o mesmo exemplo, eu quero trazer para você. Veja que esse gráfico que eu trago aqui é do Tesouro IPCA. Veja que a linha azul agora, que é o preço teórico, está bem acima da linha azul clara, que é o preço real. Ou seja, a venda do título nesse momento vai gerar prejuízo. Você comprou por um preço alto, ele estava caro, e aí você agora vai vender com o preço mais baixo. Você vai ter que assumir esse prejuízo aí. Então essa informação também está lá para você no seu portal do investidor no Tesouro Direto. Basta você acessar com CPF e senha e você vai poder ver as realidades de cada um dos títulos. E aí o que você faz nessa situação? Aqui eu vou dar a minha opinião.
Se você comprou um Tesouro IPCA e comprou com uma taxa minimamente boa, o que eu chamo de mínima mesmo, acima aí de 3,5%, que já te protege aí de uma inflação aproximada de 6% ao ano. Aí você aguarda ele até chegar no final do título, ou até novamente inverter e você costumar ter ganho na marcação a mercado. Então verifica aí que você tem alternativa. Saiba ser paciente e compre olhando para o futuro. Resumo final, então, desses dois principais vídeos sobre o Tesouro IPCA 2035. Se você quiser que eu fale sobre outros títulos, detalhando todas essas informações também, escreva aí qual título você deseja. 5 pontos importantes para encerrar esse vídeo. É um título que tem elevada volatilidade. O que significa isso? É essa figura aí, ó. Parece uma montanha-russa, é um sobe e desce de emoção. Porque como ele tem o vencimento longo, há muito prazo ainda para frente. E aí as taxas variam muito. E como as taxas variam, o preço também. À medida que ele vai chegando perto do vencimento, essa variação diminui. Basta você olhar o IPCA 2026. Em outras palavras, comprar esse título é saber que você vai ter fortes emoções. Só não é maior que a emoção do 2045. Então esteja preparado para isso. Segunda questão. É um título que protege seu recurso da inflação. Se você não entendeu muito bem, eu tenho um vídeo aqui no alto que explica em detalhe essa questão. Só que veja, ele te protege da inflação, da hiperinflação não. Ou seja, inflação muito elevada, por exemplo, 35%, 40% ao ano, pode ser que ele não te proteja dessa hiperinflação. E ele te protege em períodos longos. Não adianta você comprar e querer olhar em semana, em meses. Assim você não vai estar protegido. Compre pensando no vencimento. Terceira informação importante. Taxa acima de 6%, na minha visão, é sim para avaliar compra seriamente. Desde que você olhe esse título para o seu vencimento. Porque você vai verificar que as oportunidades de marcação a mercado vão aparecer nesse período. Então grava aí essa terceira dica. A quarta dica, já que eu falei o momento melhor para comprar, e esse momento melhor é baseado no melhor quartil, desde 2010 até 2022, eu preciso te dizer o melhor momento para vender, que é com taxa abaixo de 4,5. Então taxa acima de 6 é para você avaliar compra. Não estou indicando, estou apenas te informando. E abaixo de 4,5 é uma boa taxa para você avaliar a venda. Mas quando? Em períodos longos. Não queira comprar e vender títulos em períodos de dias, de semanas. É período para você olhar mais de ano e assim ter um bom ganho, como eu mostrei para você. Para finalizar, se você acha que não vai ter novas oportunidades, as oportunidades estão sempre voltando no Tesouro Direto. E é nas crises, no estresse, naquele momento de tensão, que as taxas disparam e abrem excelentes oportunidades. Então tenha calma, você deve ter verificado nos gráficos que vira e mexe as taxas subiam, depois despencavam. É assim mesmo, seja paciente e prudente, as oportunidades vão e vêm. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fique de olho, IPCA 2035 ainda trará grandes oportunidades. Um abraço e até o próximo vídeo.